A todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo albertinense, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao secretário que inicie a ordem do dia. Ordem do dia. Pauta da 12ª sessão extraordinária, a ser realizada no dia 20 de outubro de 2025, agendada para as 20 horas. Ata. Ata número 11 de 2025. Sessão extraordinária. Ata da 11ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. No dia 25 de setembro de 2025, às 19 horas e 30 minutos, no prédio Sebastião Facanali, realizou-se a 11ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, presidida pelo senhor Odair José Furlaneto, presidente da Câmara, e secretariada por mim, Elvira Caco Calauto, secretária. Presente os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Elvira Caco Calauto, Leandro Luiz, Odair José Furlaneto, Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari e Tarciso Luiz. Ausente os vereadores: Carlos Alberto Monteiro, Ivan Marques Carmo e Valdir Aparecido de Lima. Constando quórum legal, o senhor presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nosso trabalho. Em seguida, foi realizada a leitura da ata da 10ª sessão de 2025, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constaram os seguintes assuntos: ofício do gabinete 232 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 60 de 2025 e solicitando regime de urgência e emergência em sua votação. Pedido aprovado por unanimidade dos presentes, 5 votos a 0. Projeto de lei do Executivo número 60 de 2025, que dispõe sobre alteração na lei número 1636, de 23 de setembro de 2025, para alteração dos artigos 1º ou 9º da referida lei. Durante a fase de discussão, considerando a urgência do referido projeto, o senhor presidente solicitou autorização do plenário para suspender a sessão por 5 minutos, a fim de possibilitar a elaboração dos pareceres das comissões permanentes e posterior votação. O pedido foi aceito por unanimidade dos presentes. Decorrido o prazo, a sessão foi retomada, sendo procedida a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde, referente ao projeto de lei do Executivo número 60 de 2025, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, 5 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, Elvira Caco Calauto, secretária, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 25 de setembro de 2025. Coloque em discussão a ata 011 de 2025. Coloque em votação a ata 011 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Ofício. Ofício número 22.243 de 2025. Prestação de contas do município de Albertina, Minas Gerais, referente ao exercício de 2024. Trata-se de prestação de contas anual de responsabilidade do senhor João Paulo Facanali de Oliveira, chefe do Poder Executivo do município de Albertina, relativas ao exercício financeiro de 2024,
que tramita neste tribunal, nos termos da Instrução Normativa 4 de 2017 e da Ordem de Serviço Conjunta 1 de 2024. O processo foi autuado e distribuído à minha relatoria em 9 de maio de 2025. A unidade técnica, após a análise dos dados enviados e da documentação instrutória, propôs a aprovação das contas em conformidade com o disposto no inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas em virtude do descumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 1964, razão pela qual entendeu que o responsável deveria ser citado para se manifestar acerca desse apontamento. É o relatório no essencial. A Secretaria da Primeira Câmara para inclusão em pauta. Belo Horizonte, 4 de agosto de 2025. Telmo Passarelli, relator. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, a prestação de contas do município no exercício de 2024. Analisados os documentos que compõem o processo, inclusive o relatório técnico emitido pela unidade competente do TCE de Minas Gerais, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opina pela aprovação das contas do exercício 2024, acompanhando integralmente o parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas. Ressalta-se que o Poder Executivo deve observar e implementar as recomendações apontadas no relatório da Unidade Técnica do TCE de Minas Gerais, visando o aprimoramento da gestão fiscal e orçamentária municipal. Diante do exposto, este é o parecer que submetemos à apreciação da mesa diretora e posteriormente ao plenário desta Casa, recomendando a aprovação in totum das contas do município de Albertina relativas ao exercício financeiro de 2024. Projeto de Lei. Projeto de Resolução Legislativa número 10 de 2025, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do município no exercício de 2024 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara aprova e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica acolhido in totum o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual aprova as contas municipais no exercício de 2024, conforme notas taquigráficas relativas ao processo número 11.880, número 11.88.328. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão o projeto de resolução do Legislativo número 010 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, esse projeto, essa de resolução de prestação de conta, ele passa apenas para a Comissão de Finanças. E a gente vê que nos pareceres o MP deu contrário ao projeto. O MP, eu sempre falo que ele é o arroz e feijão que a gente come no dia a dia. E o Tribunal de Conta é a mistura, porque o Tribunal de Conta ele vai mais na prática, na teoria ali da lei. O percentual que tem que ser gasto numa coisa, o percentual na outra, e assim vai. E eu então queria perguntar para a Comissão de Finanças o que eles chegaram à conclusão, porque eles deram parecer favorável contra o tribunal. O que era o que o tribunal foi contra nisso aí, para a gente esclarecer antes de votar,
Fazendo favor, senhor presidente. A Comissão de Finanças. Comissão de Finanças. É a Rose. Chama a Rose, mas se você tiver dúvida. Esse, eu acho que a Rose não ouviu muito bem. O Ministério Público reprovou pela suplementação. Foi feito maior parte de suplementação. Só que o relator, ele aprovou porque não foi usada a suplementação. Entendeu? Então ele viu, fez uma suplementação maior, mas não usou aquele valor. Então por isso que o relator deu favorável. O Ministério Público reprovou por causa da suplementação, que era 30%, foi a 35%. Suplementação ocorrida nesse período aí. Então aí o relator deu favorável porque não foi usado os 35%. Pelo que eu entendi, que eu li aqui, foi isso, entendeu? Coloca em votação. Coloca em votação o projeto de resolução do Legislativo 010 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.